Normalmente, a melhor companhia para um roedor é o outro roedor da mesma espécie. Isso respeitando as características de cada espécie. Por exemplo, os ratos twisters, eles gostam muito de companhia, os gerbios necessitam de companhia, porquinhos da Índia também. Já a gente precisa lembrar que hamsters são roedores solitários, que passam realmente a vida toda sozinhos. E você manter mais de um costuma gerar um atrito muito grave e a morte até de um deles, ou dos dois. Então, quando a gente escolhe uma companhia para o nosso roedor, a gente precisa pensar bem. O que tem acontecido atualmente é que muita gente fica em dúvida sobre colocar outro tipo de roedor ou coelho junto com o que já tem. Ou que apresentaram o porquinho da Índia para o coelho e os dois pareceram se dar super bem. Ou até outros roedores como twister, gerbil, camundongo, hamster. E nesses casos a pessoa não consegue entender por que, se os dois não brigaram, ela não pode manter os dois juntos. Inclusive, em alguns casos, eu vejo pessoas que colocam roedores diferentes em alojamentos iguais. E qual é o problema disso? O grande problema é que a gente precisa lembrar que esses animais têm características diferentes. Não só necessidades de alojamento diferentes, com alturas, alguns com andares, outros sem, acessórios diferentes, até a distância entre grades é diferente. Tudo isso favorece acidentes. Se você tentar colocar um hamster na gaiola de uma chinchila, um gerbil na gaiola de um porquinho da Índia ou num cercadinho, isso não é possível. Por melhor que seja o alojamento, não existe um alojamento que é feito para todos. Os acessórios são diferentes também, em alguns casos, e as necessidades nutricionais também. Alguns roedores precisam do alimento disponível o tempo todo, e esse alimento pode ser totalmente diferente daquele que é oferecido para o outro roedor que deveria ser companheiro dele, mas é de outra espécie. Além disso, o que mais preocupa normalmente é em relação ao comportamento. Quando os roedores estão entre outros roedores da mesma espécie, a forma de comunicação entre eles é igual, seja por sons ou pela postura, por movimentos, mas eles sempre se entendem. Em uma colônia, eles conseguem se entender perfeitamente. Os maiores acidentes costumam acontecer quando um roedor é mal interpretado pelo outro. Por que isso acontece? Porque normalmente o que pode ser um gesto de brincadeira de um porquinho da Índia pode ser interpretado por um coelho como um ataque e vice-versa. Ou até no caso de um gerbil, o costume dele de querer lamber, querer limpar um hamster pode ser entendido como uma agressão. Então a gente nunca sabe como esses animais vão reagir entre eles. E mesmo aqueles que passaram muito tempo juntos, em algum momento podem ter um desentendimento. E outra coisa importante é que alguns roedores são solitários por natureza. É característico deles, como o hamster, que não aceita viver em pares, em colônias. Então, para um hamster que é tão territorial, ele ter um outro roedor, independente de qual seja, no seu território, na sua gaiola, dividindo o seu espaço, pode ser motivo para um ataque de agressividade mesmo, que a gente pode até nem perceber no momento, de repente acontece, e ele pode ferir, inclusive, roedores grandes e até coelhos. Mas pode acontecer desses animais se darem bem, como muita gente fala? Até pode, mas não é regra. Existem realmente algumas exceções, só que na maioria dos casos, um dia isso se torna um problema e essa convivência pode gerar uma briga e até lesões graves.
Eu resolvi fazer esse vídeo porque eu tenho percebido, além das pessoas que perguntam muito, que a quantidade de roedores e coelhos feridos por companheiros roedores que não são da mesma espécie tem aumentado muito no consultório. A gente vê acidentes que poderiam ter sido evitados. E a maioria dos casos, os tutores comentam exatamente aquilo de que eu sempre soltei o meu porquinho e o meu coelho juntos. E aí eu resolvi deixar juntos no mesmo alojamento. Dias depois, quando eu saí e voltei, eu encontrei o coelho muito ferido. Os 2 porquinhos tinham atacado esse coelho. E a pessoa não consegue entender o que aconteceu. Então, a gente precisa ter certeza de quando deixar qualquer roedor solto ou com outro, supervisionar. Da mesma forma que existem casos de cães ou gatos que convivem com roedores sem problema nenhum. Mas isso não quer dizer que você pode deixar o roedor com qualquer outro roedor ou animal sem supervisão, a não ser que eles sejam da mesma espécie e estejam acostumados.